Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. A Rádio Fonte de Central Carapina. A Rádio Cultura de Jardim Carapina. A Rádio Popular 3 de Novo Horizonte. A Rádio Popular 2 de Planalto Serrano. A Rádio Educadora Talento de Palmeiras. E Rádio Ilha de Tabuazeiro. Formação de rede para transmissão do programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Pai, Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Virão dores por falta de alguém que lhe estenda a mão e fale palavras de vida. Cristo contempla a tua dor, Ele te olha melhor. Os teus sofrimentos, tuas tristezas, nada se esconde do Pai. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. Amanhã, bem cedo, Deus responderá. Por falta de alguém que lhe estenda a mão e fale palavras de vida. Ele te olha melhor. Os teus sofrimentos, as tristezas, nada se esconde do Pai. Não, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá. Amanhã, bem cedo, Deus responderá. O choro pode durar uma noite inteira, mas Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, 17h58. Uma excelente tarde para você desta quinta-feira abençoada.
ao qual Deus permitiu eu e você, a nós exatamente fazermos a virada de 2000 anos 16 para 2000 anos 17, com muita alegria e com muita satisfação. Desde já, você que está nas comunidades, a você que está no site, a você que está nas praças, a você que está no ponto de ônibus, a você que está chegando do trabalho, a você que está indo para o trabalho, aonde você estiver, com certeza você está sendo também abençoado, independente do teu credo, independente da tua religião, independente do que você faz, independente daquilo que você vai fazer. Lembramos sempre que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que nos alimenta, um Deus que nos dá força, um Deus que sempre nos levanta para nós vencermos as nossas dificuldades, para nós vencermos as nossas lutas, para nós vencermos as nossas tristezas e também para nós agradecermos a Ele as nossas alegrias, as nossas vitórias, para nós estarmos firmes, começando mais um ano sobre as bênçãos do Deus poderoso, começando exatamente segunda-feira, primeiro dia útil do ano de 2017. Aqui estamos nós, com a permissão e pela vontade de Deus, exatamente para apresentar mais uma vez o programa Falando de Jesus desta segunda-feira. Aonde você estiver neste momento, eu quero convidar você a entrar no momento espiritual para nós agradecermos a Deus, exatamente do amanhecer até o atardecer, e também continuar nos abençoando no anoitecer, nos dando exatamente aí um anoitecer de descanso, de gozo do nosso trabalho, de gozo das nossas férias, de gozo de tudo que nós fizemos, porque em tudo demos da graça ao nosso Deus Todo-Poderoso. Agora na Serra são 18 horas vamos à nossa oração, ok? Daqui a pouquinho com certeza nós vamos estar ouvindo mais uma palavra de Deus abençoada para a minha vida e para a sua vida. Na Serra, 18 horas. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.
depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Ezequiel. Amém? Ezequiel 37, no versículo 1 nos diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses montes para que vivam. E profetizei, como se ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Louvado seja o nome de sua igreja, pode estar sentada em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós vamos tratar essa mensagem, né, dentro de um aspecto físico e também dentro do aspecto espiritual, porque ele usa uma visão literal, né, ele foi retirado em espírito. Vai ver aqui o versículo 37, versículo 1, olha: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Observa que espírito com letra minúscula, ou seja, o espírito de Ezequiel foi retirado dele, e foi levado a um vale de ossos secos. Vale de ossos secos, quando a Bíblia trata de vale de ossos secos, está falando de quê? De um cemitério. Então levou ele a um cemitério. É um cemitério exposto, né? Um cemitério exposto, provavelmente um cemitério de batalha.
Provavelmente um cemitério de guerra. Pastor, o que é um cemitério de batalha? O que é um cemitério de guerra? Um cemitério de batalha, onde há uma grande batalha, fica aquele monte de homens, né? Ele junta tudo num lugar só, distante ali do povo, da civilização, e eles deixam aquilo secar, os urubus, os corvos, comem aquela carne, os animais, as bestas, e automaticamente ao comer, espalha, né? Pega um braço, leva para lá, uma perna para lá, espalham tudo. Então esses ossos, tinha ossos espalhados em tudo que é lugar, em toda parte daquele cemitério. E o Senhor leva ele em espírito, coloca ele em pé. Agora esquece Ezequiel. Imagina o Senhor levando você em um cemitério e mostrando para você ossos secos de 3 anos, 4 anos, de 10 anos. E ele falando para você assim: pode esses ossos ter vida? O que você responderia para o Senhor? Sim ou não? Ou tu sabes? Porque já existe uma influência na minha vida e na sua vida aqui pelo texto. Que o texto diz, tu sabes, Senhor. Então isso aqui já nos influencia. A gente quer responder a mesma coisa. Mas esquece isso aqui. Se você não tivesse lido isso, a resposta lógica que você responderia, e eu também. O Senhor falando, pode esses ossos ter vida? Nós responderíamos na razão humana. Não. Não. Mas isso foi uma pergunta espiritual. Pode esses ossos ter vida? Sem titubear, ele responde prontamente, Senhor, tu sabes. O que ele entendeu, amados irmãos? O Senhor não me trouxe a este vale de ossos secos em vão. Deus não me fez esta pergunta em vão. Algo grande e glorioso Deus quer saber, que eu ainda não sei, mas que Ele sabe. E que automaticamente, essa palavra de Ezequiel, né, tu sabes, Ele está confrontando com a que antes Jeremias, no capítulo 33, tinha dito. O Senhor falou pela boca de Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes, mas que eu, Senhor, sei. Ou seja, ele quer nos revelar. O profeta, sabendo disso, Senhor, tu sabes. Mas como nós responderíamos esta pergunta? Aquele homem foi levado a uma situação literal de um vale de ossos secos, mas ele enxergou de forma totalmente espiritual. E quando você enxerga de forma espiritual, aleluia, acredite, não tem impossível. O impossível, ele só existe quando enxergamos naturalmente. Quando enxergamos fisicamente, quando enxergamos carnalmente, mas quando nós enxergamos espiritualmente falando, não existe impossível. Senhor, tu sabes. Faz o seguinte, meu servo, profetiza sobre esses ossos, lança a palavra sobre eles, profetiza sobre esses ossos e mande que ele fique de pé. Qual seria a minha reação e a sua reação? Não é isso? Profetiza sobre eles. Queridos, a palavra fala uma coisa fácil. Ela fala uma coisa simples. Uma coisa simples de fazer. Uma regra que não tem quem leia. Não é isso? A minha filha está começando a ler agora. A Sara, né? Ela já lê, já escreve. Ela lê, ela vai ler devagarzinho, mas ela vai ler. Pronto para ouvir. Isso aqui é o que, papai? Isso é um T. É tardio para falar. Ela vai ler do jeitinho dela. O que é isso aqui, filho? Ah, papai está falando que a gente não deve falar. Ela vai entender. Dirá um adulto vai entender sim ou não? Ele fala pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira não produz a justiça de Deus. Uma coisa tão simples que nós não a colocamos em prática. Uma outra prática muito simples é quando nós vamos lá para Tiago 3, que ele fala que a boca tem poder de dar vida e tem poder de matar. Ele vai dizer para nós não maldizermos, parabéns, é uma coisa fácil de fazer, sim ou não? Mas nós não fazemos, nós não abrimos a boca para abençoar nem mesmo nossos filhos. Quando vem o momento da ira, né? É uma praga, é isso, é aquilo, a gente acaba lançando maldições, a esposa sobre o marido sobre a esposa, não é isso? Então o que acontece, amados irmãos? Será que nós abriríamos a boca para proferir bênçãos sobre os ossos secos? Será que nós proferiríamos bênção sobre aqueles que já há anos estavam mortos, que já não tinha nervos, que já não tinha carne, que só Deus sabe onde estaria o espírito dele? Será que nós profetizaríamos se o nosso próximo, aquele que está à nossa vista, nós não proferimos sobre ele bênçãos? Mas esse profeta não quis saber disso não. Profetiza sobre ele, meu céu. Fala com eles. Profetiza vida sobre esses ossos. E ele profetizou, ossos secos, tenham vidas. E a palavra diz que aquela cabeça que estava lá e o fêmur que estava lá, eles começaram a se juntar.
E depois que juntou todo o esqueleto perfeito, começou a vir, os tendões, os ligamentos, e começou a criar nervos, começou a criar pele, começou a criar tudo aquilo ali. E depois eles ficaram em pé, mas mortos. Ele falou: meu servo, profetiza agora sobre eles o Espírito, que eles vão voltar a ter vida. E ele profetizou, ele abriu a boca, ele creu na palavra do Senhor. Amados irmãos, e aqueles ossos voltaram a ter vida, falar, andar, se mover, sentir. E logo depois, o Senhor fala para ele: olha, como são esses ossos secos? Estão, meu povo Israel. Eles estão dessa maneira. Eles estão em sepulcros, mas o Senhor estava falando agora de pessoas vivas. Ele estava falando agora de famílias. Ele estava falando agora de pais e filhos, filhos e pais. Ele estava falando agora de esposo e esposa. Ele estava falando agora de lares. Ele estava falando agora de civilização. Ele estava falando agora de quantidade de pessoas. O povo de Israel, que era uma nação grande naquela época. Ele falou: o meu povo está dessa maneira. O meu povo está em sepulcros, ou seja, o meu povo está morto em vida. Mas assim como eu fiz com esses ossos, farei com o meu povo. Eu vou tirar o meu povo das sepulturas, eu vou tirar o meu povo da cova, eu vou tirar o meu povo do sofrimento, eu vou tirar o meu povo da angústia. E observa que sobre aqueles ossos secos, que já eram mortos, que Deus fez trazer vida, que Deus por um momento deu Espírito, Ele não sopra o Espírito Santo, não, mas sobre o povo de Israel, sobre os vivos, Ele derrama o Espírito. Ele fala que derramará o Espírito sobre eles. Quer ver? Vamos aqui no versículo 11. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetize e dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porém em vós o meu Espírito. O Senhor já fala do Espírito dele com letra maiúscula. Então, meus amados irmãos, vamos agora se ater à revelação, aquilo que está além da letra. Amados irmãos, entenda bem. Não, aqui o Senhor está mostrando que não importa o tipo de situação, não importa o tipo de causa, não importa o tipo de enfermidade, não importa a luta que tem dentro do lar. O que vai importar é a maneira que você vê essa dificuldade, a maneira que você enxerga esta luta. Ou seja, quando ele olhou aquele vale de ossos secos, quando ele olhou, amados, que tinha esqueleto faltando parte, e o Senhor perguntou: pode ter vida? Senhor, tu sabes. Ele estava dizendo para o Senhor assim: Senhor, tu pode todas as coisas, a obra não é minha, ela é tua, Senhor, mas eu estou aqui para cumprir a tua vontade, eu estou aqui, Senhor, para fazer tudo quanto o Senhor me ordenar, tudo quanto o Senhor me mandar, e eu vou fazer. Eu vou abrir a minha boca, tu sabe, então meu servo profetiza. Ou seja, amados irmãos, ele viu os ossos secos, sim, mas ele estava ouvindo a voz de um ser infinitamente maior do que qualquer tipo de luta ou de dificuldade. Ele estava sendo direcionado e ouvindo a voz de um ser que podia realizar todas as coisas, e que uma vez que esse Deus determinasse, ninguém poderia impedir. Essa era a visão do profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel era um homem com 2 pernas, 2 braços, 2 olhos, 2 orelhas, como eu e você somos. Mas um homem que acreditava na voz de Deus, que acreditava na palavra de Deus, e um homem que neste momento aqui não só acreditou, mas ele pôs em prática, queridos, a fé dele, porque o Senhor falou para ele: profetiza. Deus não poderia ter mandado uma palavra direto. Vamos analisar o texto. Ele mandou o profeta profetizar, mas que diferença teria se Deus falasse assim: olha, ô Ezequiel, fique de pé nesses ossos secos, está vendo? Olha o que eu vou fazer, ossos secos tenham vida. E os ossos teriam vida. E ele poderia dizer assim para ele: olha, assim como eu fiz com esses ossos, eu vou fazer com Israel. Não foi isso? Não poderia ter feito isso, mas ele fez diferente. Ele mandou o profeta profetizar, para mostrar para aquele homem que o Senhor outorga poder, que Ele outorga autoridade, e que aqueles que creem e põem em prática vivem o sobrenatural de Deus.
E que isso serviria de exemplo para todos quanto lesse essa palavra, que o Deus da Bíblia, Ele é o Deus dos impossíveis, que Ele abre portas aonde não há portas, que Ele traz vida àquilo que está morto, que Ele acha o que está perdido, que Ele levanta o que está caído. Mas este homem, ele enxergou dentro de uma visão espiritual, e dentro da visão espiritual, você vive o sobrenatural. E esse homem não titubeou, profetiza, abriu a boca, profetizou e viveu uma das maiores experiências bíblicas. Mas a pergunta hoje do Senhor para cada um de nós é a seguinte: pode um filho sair das drogas? Quando a gente passa ali pela Cracolândia e vê aqueles homens tudo, aquelas pessoas perdidas, não é isso? Que muitas das vezes trava a porta do carro, fecha o vidro, não pode nem bater, que está pânico. É o Senhor virar e falar assim: pode esses homens voltar a ter vida? Quando nós olhamos na televisão, aquela parada gay, pais e mães, muitos deles evangélicos, chorando porque o filho está ali. Quantos de nós dobramos o nosso joelho e clamamos pelas vidas? Não fazemos isso porque não cremos que eles podem ser mudados. Mas a pergunta é: pode aqueles homens voltar a ter vida? Pode o hipertenso deixar de ser hipertenso? Pode um diabético deixar de ser diabético? Pode um casamento destruído voltar a ser um casamento sólido? Pode uma pessoa paralítica voltar a andar? Depende da forma que nós enxergamos a situação. Porque se nós a enxergarmos como impossível, será impossível. Mas se nós a enxergarmos como possível, vamos se enquadrar na palavra lá de João 11, que diz: tudo é possível ao que crer. Mas a dificuldade hoje de se profetizar sobre o enfermo, a dificuldade hoje de se profetizar sobre um casamento, a dificuldade de se profetizar para uma pessoa com AIDS, com câncer, se profetizar a cura dessas pessoas, é exatamente a dificuldade de acreditar que elas vão estar curadas. Por isso que muitos crentes hoje, ao orar, falam: Senhor, está aqui enfermo, tu sabes todas as coisas, cumpre a tua vontade. E a vontade dele é curar, a vontade dele é salvar, a vontade dele é libertar. Eu vejo nas profecias bíblicas, eu vejo nas passagens bíblicas, que muitas das vezes Deus não mandou o profeta falar nada, também não impediu que ele falasse, mas pelo profeta ter aberto a boca e proferir a certeza e a convicção da operação de Deus, Deus honrava a boca do profeta. Como por exemplo ali, se levantaram contra Elias e Elisaé: tudo bem então, não vai chover por 3 anos e meio na terra de vocês, e não choveu. E Deus honrou o profeta. E aquele povo vem se arrastando: olha, ora aí, clama, porque para que chova na nossa terra agora. Vocês conhecem Deus? Senhor, cai a chuva, e caiu. E caiu, amados irmãos. Temos que abrir a nossa boca, temos que tirar a fé que está presa dentro do nosso coração e colocar em prática esta fé, porque o Senhor fala que nós impuniremos as mãos sobre os enfermos, ficariam curados, que nós impuniremos as mãos sobre os espíritos malignos e seriam expulsos. O Senhor fala, amados irmãos, aleluia, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo. Ele diz que nenhuma arma preparada contra nós prevaleceria. Ele diz que não vale encantamento, e ainda tem crente passando para o outro lado da calçada quando vê um despacho de macumba. Então é a forma que nós vemos o problema. Que se exploda o problema, Deus está do teu lado, Ele está na tua frente, aleluia. E Ele diz mais na palavra dEle, e deixa eu fazer um concerto aqui: Ele não está na tua frente, Ele não está do teu lado, do lado direito, ou esquerdo, ou atrás. Ele fala assim: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão, a tua mão direita, eu te digo: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Então é tanta luta, é tanto problema e dificuldade, que a gente para de olhar para Deus e olha para o problema, para de olhar para Deus e olha para a dificuldade, para de olhar para Deus e olha para a doença. Irmãos, vamos olhar para Jesus, autor e consumador, aleluia, da nossa fé. A fé que cura, a fé que restaura, a fé que abre portas, a fé que vivifica, a fé que ressuscita e, acima de tudo, a fé que salva.
E o profeta não titubeou. Pode ter vida? Pode. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes, Senhor. Eu não estou aqui à toa, não. 7 bilhões de pessoas que podia estar sentado no teu lugar, você não está sentado à toa. 7 bilhões de pessoas poderiam carregar o testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele escolheu você para carregar o testemunho. Que testemunho é esse? Que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele restaura, que Ele quebra cadeias, amados irmãos. Que Ele alegra, que Ele vivifica. Mas como estamos vendo os problemas? Minha filha não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito, essa doença não tem mais jeito, aquela porta não vai se abrir, agora está tudo perdido. Não está nada perdido quando tem Jesus. O mundo está perdido por não ter Jesus. Mas nós temos Cristo. Nós temos o Senhor. O que está faltando? Para que Ele revele o que eu ainda não sei. Para que Ele revele o que você ainda não sabe. Para que Ele revele o que você precisa. Para que Ele me revele o que eu preciso. É necessário. Ele quer revelar, sim ou não? Mas é necessário fazer o que Ele manda. Antes de revelar, Ele fala: clama a mim. Antes dele revelar, Ele fala: clama a mim. Mas o diabo também não é bobo. O diabo não é bobo. Ele criou cartão de crédito Gold, Mastercard, Visa, tudo, né? E a gente acaba usando todos eles. E quando usa muito cartão de crédito, você tem muita fatura para pagar, não tem? Quando você tem muita fatura para pagar, você tem que trabalhar muito, não é isso? Trabalhar até muitas das vezes mais de um emprego. Aí você não consegue ter tempo para orar, você não consegue ter tempo para ler a Bíblia. E o pouco tempo que tem em casa, eu estou morto, não é isso? Eu dou aquele tempo para a televisão, dou para o Facebook, dou para, né? Agora tem o WhatsApp, tem tudo aí, né? Ou eu vou fazer coisas aleatórias, mas eu nunca vou fazer aquilo que eu preciso fazer, que é clamar a Deus, para que Ele me responda, para que Ele me anuncie coisas grandes, tendo em vista que as coisas grandes que Deus quer anunciar, é aquelas coisas impossíveis ao homem, mas possíveis a Ele. A coisa grande, por exemplo, trocar um pâncreas. A coisa grande, por exemplo, desentupir aquela artéria que a medicina não descobre, que faz a pressão subir, não é isso? De fazer o paralítico andar, de fazer o homem da mão mirrada, igual ele fez no passado, estender as mãos, o surdo falar, o mudo falar, o surdo ouvir, o cego enxergar, e assim sucessivamente. Porque estamos nos últimos dias. Estamos nos finais dos dias. E a palavra fala que nesses últimos tempos, nesses finais dos dias, aleluia, os jovens teriam visão. Os anciões, os velhos sonhariam. Sonhou, seu Luiz? Né? Sonhariam. Nós íamos caminhar e não íamos nos cansar. Nós íamos correr e não íamos nos fadigar. Por quê? Porque nessa última hora Deus nos sustentaria de uma forma sobrenatural. Porque a palavra do Senhor, aleluia, diz que os santos que entenderam os tempos, que entenderão os tempos do fim, eles anunciarão àqueles que não entenderam o tempo do fim. E nós somos uma igreja, aleluia, que temos entendido o tempo do fim, que temos estudado minuciosamente. Então somos também um povo que vamos correr e não vamos nos cansar, que Deus vai nos levar para falar para aqueles que não sabem. Mas também o momento de viver as obras maiores, maiores do que ele viveu no passado, para sermos maior que Cristo nunca, mas para mostrar, aleluia, que ao longo dos séculos a glória dele tem sido infinitamente. Não tem como se contar. O Deus quer usar a sua vida. Mas Ele também aqui traz um contexto ainda maior. Assim como são esses ossos mortos, perdidos, assim é o meu povo. Mas o Israel de Deus rejeitou a Cristo. Não rejeitou? O Israel se rejeitou. Quem se tornou Israel de Deus? Nós. Isso aí foi para aquela época. Não, quantos crentes mortos em vida? Quantos crentes não têm paz? Quantos crentes não têm saúde? Quantos crentes, o dinheiro todo vai no remédio? Quantos crentes não têm mais prazer dentro dos seus lares, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido? Quantos crentes, amados irmãos, já tiveram vontade de se matar? Quantos crentes falaram assim, olha, se não fosse para o inferno eu me mataria? Quantos nesse momento estão assim? Mas o Senhor fala que, ao tirar esse povo da sepultura, sopraria neles o Espírito Santo. O povo de Israel estava dessa maneira, porque não tinha no povo de Israel o Espírito Santo de Deus. E toda vez
que há ausência do Espírito Santo em nossas vidas, não há paz, porque a paz é uma característica do Espírito Santo. Não há cura, porque a cura é uma característica do Espírito Santo. Não há portas abertas, porque só quem pode abrir a porta é o poder de Deus. O poder de Deus está revelado no Espírito Santo. Não há comunhão, não há amor, porque o amor é uma característica do Espírito Santo de Deus. Então, quando não há o Espírito Santo de Deus, que é luz, automaticamente vai haver as trevas. E uma vez que há as trevas, amados irmãos, vai ser uma vida em vida, mas na sepultura. Morto em vida. Mas ele deu essa visão para Ezequiel, para que Ezequiel fosse lá e profetizasse sobre o povo. Como você profetizou sobre os ossos, vai lá e profetiza sobre o povo. Ezequiel não está aqui, mas o mesmo Espírito Santo que usou a vida de Ezequiel, está usando a minha vida, e vai usar a tua vida, para chegar nas pessoas que estão enfermas nos hospitais, e você vai levar vida até elas. As pessoas que estão em casa com o lar destruído, você vai levar vida até elas. Mas antes de você levar vida até elas, o Senhor hoje vai te dar vida e vai te tirar da cova em que você está, porque Ele me tirou da cova. Eu estive morto em vida, e Deus me tirou da cova, me colocou de pé, cuidou de mim, me tratou, e está usando a minha boca para dizer para você, que por pior que seja a situação, clama a Ele, Ele vai te responder, Ele vai te mostrar coisas grandes, amados irmãos. O Senhor hoje, Ele está neste lugar, e a sede dEle hoje é te curar. A sede dEle hoje é quebrar as cadeias. A sede dEle hoje é quebrar o jugo que pesa sobre os seus ombros. Entenda bem, amados irmãos, eu não mereço ser curado, você não merece ser curado, a gente não merece porta aberta, a gente não merece um lar feliz. Quem merece isso? Ninguém. Mas tem um detalhe maior do que tudo isso: o sangue de Cristo não merece ser pisado, Ele não merece ser rejeitado. Aquele sacrifício não pode ser jogado fora. Então, quando eu não tomo posse da minha cura, quando eu não tomo posse da porta aberta, quando eu não tomo posse da paz, quando eu não tomo posse dos dons espirituais impressos lá, os 9 dons em Coríntios 12, eu estou negando o sacrifício de Cristo. Eu estou dizendo que aquele sacrifício foi em vão. Não, aquele sacrifício não foi em vão. Foi para que hoje você pudesse ser curado, foi para que hoje você pudesse ser liberto, foi para que hoje as cadeias viessem ser quebradas, foi para que hoje a tristeza viesse se transformar em alegria, o lamento em baile, você pudesse sair da morte para a vida. Jesus está aqui, e Ele quer fazer você sair daqui com uma alegria sobrenatural. Ele quer fazer você sair daqui com uma força que não vem do pastor Elvis, que não vem do homem, mas uma força que vem do alto. Que você seja revestido do alto, que você seja revestido de poder, que a glória dele possa ser manifestada dentro de um povo, aleluia, que buscou a face dele em espírito e em verdade. Irmãos, entenda bem. Vou tentar fazer uma ilustração para que você entenda. Aleluia. Imagina um armário muito grande virado de cabeça para baixo. Imagina o teto dessa igreja. Olha para o teto da igreja. Imagina aqui no meio uma porta, e que esse teto abria assim como se fosse uma urna para baixo. Quem imaginou aí, diga amém. Conseguiu imaginar? E essa porta ela quebra, mas tem um enorme cadeado fechando ela. Dentro dessa porta tem um sangue novo para você. Dentro dessa porta tem rins, coração, fígado, baço, pâncreas. Chave para abrir portas onde não há porta. Não há porta, mas a chave que tem ali dentro abre. Tem uma grande unção do Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos procurando a chave para abrir aquele cadeado e nós não conseguimos. É assim que é as bênçãos de Deus. O que abre essa porta? Essa porta nada mais é do que ele fala na palavra dele, de portas do céu. Alguns textos, janelas do céu. E derrama bênção sem medidas. Ah, já sei, pastor, para abrir essa porta eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que dar a oferta. Não. Para abrir essa porta, você tem que ter fé. O que vai mover esse cadeado é a fé. A fé é a chave para que a bênção chegue até você. Que é isso, pastor? Qual é a base bíblica? A tua fé te curou, mulher. A tua fé te salvou. Seja conforme a tua fé.
Em todo Israel não vi tamanha fé. Amém, queridos? Porque entenda bem, Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se a Bíblia diz que cura, Ele cura. Se diz que liberta, Ele liberta. Se diz que restaura, Ele restaura. Se diz que abre porta, Ele abre portas. Se diz, querido, que Ele joga por terra principados e potestades com o poder dEle, Ele joga por terra. Se Ele diz que Ele derrama sobre você os 9 dons do Espírito, desde que você busca, Ele derrama, amados irmãos. Ele derrama. Mas o grande problema é que nós estamos ali presos às circunstâncias, presos às dificuldades, presos aos problemas. Prenda-se a Cristo e os problemas para você vai passar a não ser mais problema. O que é isso que se levantou? Olha, mas o que é isso? Não, você não está vendo? Não, mas o que é isso? Perto do meu Deus, sei quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me livrar. Sei quem tenho crido, e sei que Ele está à frente para me dar vitória. Senhor, olha o tamanho do problema, Senhor. Ele acha que pode me intimidar, mas ninguém, Senhor, pode ser intimidado tendo um Deus como o Senhor do lado. Tu vens a mim, Golias. Ó Davi olhando para Golias. Tu vens a mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todo Israel enxergava Golias, todo Israel enxergava o gigante, mas Davi enxergava um Deus do lado dele, que fazia o gigante sumir. Tu vais comigo, Senhor? Vou contigo, Davi. Então vamos embora lá. Aí, gigante, tu vem com espada, com lança, mas olha quem eu trouxe, ó. Eu vou contra você, em nome desse que está do meu lado, em nome do Senhor dos Exércitos. E o que aconteceu com Golias? Quem é a pedra? Jesus. A pedra foi onde? Na cabeça. A cabeça fala de quê? De projeto. Jesus desfazendo as obras de Satanás, mas através de uma atitude de Davi. A bênção estava para o povo de Israel, mas o cadeado estava fechado. No momento que Davi manifesta a sua fé, o cadeado se abre e ele tem a vitória. Vamos abrir esse cadeado como? Orando mais de madrugada. Vamos abrir esse cadeado deixando de olhar para o problema e glorificar o Deus que está do teu lado. O Deus que fala assim, olha, quando passares pelas águas, não te cobrirão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, porque o Senhor teu Deus sou contigo. Quantos riram na época que o profeta escreveu isso? Vocês acham que muita gente riu disso ou pouca gente riu? Quem acha que foi muito, diga glória a Deus. Não riram do dilúvio? Não riram da arca de Noé? E encontraram a arca de Noé lá no Ararat, está lá até fazendo exposição dentro. Alguém ri? Alguém faz piada com a arca? Não faz, não é isso? Mas faziam piada, acredite, irmãos, como é hoje, era no passado. O povo zombava do povo de Israel, viu os pergaminhos aqui, vai passar pela água, não vai cobrir, pelo rio não vai cobrir. Deus fala assim, tudo bem, pera, eu vou criar uma situação. O mar vermelho estava lá, se cumpre a palavra, o mar se abre, passa pelas águas, não cobrem. Mas eu falei os rios também, tem o Jordão se abre, passa pelo Jordão em seco, não cobre. Ah, mas peraí, e o fogo não vai queimar? Tudo bem, eu vou fazer o seguinte, aquece 7 vezes mais, joga Sadraque, Mesaque e Abednego lá dentro, jogou, Nabucodonosor olhou e falou assim, jogamos 3, tem 4, e o quarto tem a semelhança de um Deus. O que eles estavam fazendo? Glorificando a Deus dentro da fornalha, e o fogo não os queimou. Esse Deus é o Deus que Ele escreve do poder dEle, e Ele prova o poder dEle. Mas o povo do passado tinha ousadia para botar aquilo que estava escrito em prática. O povo de hoje não tem coragem de pegar o que está escrito e colocar em prática. Não tem. Tem muitas pessoas que querem viver uma experiência sobrenatural. Ai, puxa vida, eu queria tanto ter visão, eu queria tanto ter revelação, eu queria tanto ter isso. Aí, está dormindo, está sem sono, sente aquela opressão dentro do quarto. Quem já sentiu isso aí? Aquela opressão. Aí de repente tu tenta mexer um músculo do corpo, não consegue. Tu tenta falar, não consegue. Tem a presença de quem ali? Do diabo. Mas tu pediu uma experiência a Deus. Quando alguém conta as pessoas, poxa, que experiência tremenda, irmão. O que acontece? Qual é a primeira reação? Medo. Na verdade, a primeira reação é pânico. Segunda, medo. Aí tu joga a coberta na cabeça e tu entra em pânico porque o diabo está ali. Mas pergunta por que o diabo não estrangulou você. Por que ele não arrancou teu braço fora? Por que ele não destruiu a tua casa? Por que ele não foi lá e acabou com teus filhos? Porque tem alguém ali que impediu ele de fazer isso. Quem?
Mas o povo olha para o diabo, olha para a opressão. É o momento de tu tirar a coberta. Fala, não adianta, Satanás. Maior que está em mim. A glória do Senhor está presente aqui nesse lugar. E Ele se manifestou para desfazer as tuas obras. E você só está aqui na minha casa porque Deus permitiu. E se Ele permitiu, é porque hoje é o dia da minha experiência. Hoje é o dia de eu atropelar você pelo poder de Deus. E olha que isso me falaram exatamente 33 anos, há 18 anos atrás. Eu com 15 anos de idade, vivia isso direto. Direto. Aqui quem riu muito de mim, ó. Aline, Dona Antônia, que eu dormia lá, batia na porta. Pelo amor de Deus, o bicho está me prendendo ali. Não, tem nada. Sabe porque tu quer dormir aqui no quarto? Falei, não. Não adiantou, eu casei, tá vendo? O que aconteceu, irmãos? Eu corri para o pastor Alexandre. Quando cheguei no pastor, está acontecendo isso, acontece direto, tá? Ele começou a rir. Falou, Elvis, tu pode lutar com quem você não conhece? Falei, não. Falei, olha, assim te diz o Senhor, Deus vai te usar muito na palavra, tu vai ser um pastor. Tu vai bater de frente com potestades, principados malignos. Deus vai te dar um dom da palavra, você vai pôr as mãos sobre os enfermos, vai curar, vai pôr as mãos sobre o espírito maligno e vai ser expulso. Como que Deus vai fazer você expor a mão sobre o espírito maligno? Tendo medo do diabo. Elvis, eu vou te ensinar uma coisa. Tu és servo de quem? De Deus ou do diabo? Eu falei, de Deus. O diabo só foi na tua casa porque Deus permitiu. Para que você venha guerrear e ver que Deus está com você. E aquele homem foi sábio nisso. Eu fui para casa seco. Todinho para acontecer. Eu já não dormia porque eu queria que acontecesse. Mas o diabo não brinca, brinca? Ele não brinca. Eu morava de favor na casa de uma tia minha, Elizabeth. E eu entrava no quarto, não tinha porta, mas eu queria ficar à vontade. Não tinha porta, não tinha tranca. Tinha tranca, mas não tinha a chave ali. Aí eu pegava uma cadeira, colocava um monte de cobertor, vale a pena você ouvir essa experiência. Colocava um monte de cobertor, umas caixas que minha tia tinha, e ficava pesado, ninguém conseguia abrir a porta. Quando ia abrir, sentia que estava pesado, batia, Elvis, posso entrar? Eu tirava tudo para poder entrar. E nesse dia, que eu vim lá, que o pastor me instruiu, eu vim todo bobo, né? Aquela coisa toda, eu falei, hoje eu vou viver uma experiência com Deus, é Deus que está permitindo, e fui todo bobo para casa. Mas era só aquela coisa de rir no ouvido, de me segurar preso na cama, nada além disso. O que aconteceu, querido? Eu botei a cadeira lá. Quando eu botei a cadeira, eu dobrei o joelho e comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu te glorifico. Louvado seja. Agora eu sei o que é, Senhor. Eu vou ter uma experiência com o Senhor, irmão. Acredite, se caísse um alfinete no chão, minha tia acordava. Eu nunca vi alguém tão medroso quanto ela. Mas sabe o que aconteceu? O demônio deu uma pesada na porta. Que aquela cadeira bateu na parede, que machucou a parede. Bum! Aquele cobertor voou para tudo que é lado. Eu tomei aquele susto, falei, isso é minha prima. Ela escutou eu orando e deu um chute na porta. Mas foi um chute. Aí eu fui lá, procurei, olhei minha tia e meu tio dormindo. Quando eu olhei minha tia e meu tio dormindo num barulho daquele, quando eu olhei do outro lado da rua, minha prima estava numa festa lá na esquina, ela estava bem no meio da rua. Falei, não foi ela. Quando eu entrei dentro de casa, aquela opressão, aquela coisa, veio o medo. Eu falei, o que eu arrumei? E agora? Mas eu me encorajei, Deus sabe que é verdade, que só pode tirar minha vida se eu estiver mentindo. Eu me encorajei e falei, não, Senhor. Se o Senhor vai usar minha vida, eu tinha 15 anos. E eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Eu fui lá, botei a cadeira, arrumei tudo, não foi, não adianta, diabo. Eu não vou ficar com medo. Quando eu dei as costas, buf, a cadeira, buf, de novo. Cocei a cabeça. Falei, bom, ele não tocou em mim, estava com medo. Falei, não tocou em mim, mas fui perdendo medo. Ele não tocou em mim, se não tocou em mim é porque Deus está aqui. Senhor, tu está aqui, Senhor. Aí eu fiquei, vai, diabo, toca em mim. Faz alguma coisa comigo. Tu não consegue, Deus está aqui. E o medo foi indo embora. Aí botei a cadeira. Arrumei tudo lá na porta, falei, entra agora, se tu é mais forte que Jesus, entra, vem cá, irmãos, a porta ficava batendo, empurrando, mas não conseguia, eu falei, vai Senhor, entra, cadê diabo, entra agora, tu não é forte, Deus está aqui, irmãos, foi a maior experiência da minha vida, eu cheguei na igreja com meus dentes tudo para fora, rindo, e o pessoal, o que foi? Eu falei, eu vivi uma experiência contando para a igreja, eu vivi isso, alguém me instruiu acerca da palavra, e quando acontece isso, Deus está te dando uma experiência, Ele está te dando, querido, a oportunidade de exercer a autoridade que sobre você foi derramado, mas joga a coberta, fica com medo, só falta se urinar nas calças e não vive a tua experiência.
Viva a tua experiência com Deus. Você não está pedindo experiência, você não está pedindo sobrenatural. Hoje, meus amados irmãos, como ontem, 3 horas da manhã, cachorrinho latindo lá. Eu rodo aquele sítio todo. Eu saio de casa, eu rodo tudo, o pessoal conhece, eu vou tudo, indo ali feliz da vida, cantando, olhando o céu bonito, Senhor. Não estou nem preocupado com o que esteja lá. Mas era outra cachorra tendo neném, as 2 cachorras prenhas, meu Deus do céu. Uma teve 7, a outra está lá. Mas eu sei que os irmãos vão querer, né? Eu vou trazer e vou me livrar aqui, esse filhotinho todinho. Mas amém, queridos. Entendeu o que eu estou falando para vocês? A gente olha para a dificuldade, para o problema. Nada acontece sem a permissão de Deus. O pastor está falando que o diabo foi na minha casa que é de Deus. Entenda bem. O diabo foi na presença de Deus em Jó capítulo 1. Se ele entrou ali, claro, pode ter sido por uma brecha, pode ter sido com a vida fora do altar, mas pode ter sido para te dar uma experiência. Pode ter sido para te dar um crescimento espiritual. Ai, pastor, vem aqui em casa que eu senti uma coisa muito ruim. Levanta a tua mão, clama e ore, vive a tua experiência. Porque senão eu vou lá na tua casa sim, porque eu não vou perder essa experiência. Mas você não vai viver. Quem vai viver ela sou eu. E Deus quer te dar a tua experiência. Amém, queridos? Pode esses ossos ter vida? Pode o teu problema sair daqui com solução? Pode você sair daqui sem enfermidade? Pode você sair daqui com a porta aberta? Pode você sair daqui com os dons sobre a sua vida? É claro que pode, porque tudo é possível ao que crê. E eu creio poderosamente que Deus está presente nesse lugar e que Ele marcou esse dia, essa hora, para fazer você viver o sobrenatural de Deus. Na verdade, essa mensagem, creio eu, que é para te preparar, para que você possa viver aquilo que Ele prometeu, que os jovens teriam visão, que os velhos sonhariam, que nós caminharíamos e não nos cansaríamos, correríamos e não nos fadigaríamos, que as obras maiores seriam feitas. Vamos sair em campo, abrindo a boca, pregando o Senhor Jesus Cristo, pregando que Ele cura, salva e liberta. Vamos impor as nossas mãos e deixar o Senhor operar por elas. E é claro, óbvio, que você pode também estender as tuas mãos, que está cheio de unção, sobre a tua vida e profetizar. Profetiza sobre a sua saúde. Profetiza sobre o esposo, sobre a esposa. Profetiza sobre os filhos. Profetiza sobre o seu trabalho. Profetiza sobre a sua vida espiritual. Foi o que ele falou para o servo do Senhor. Profetiza. Abre a tua boca, Ezequiel, que eu vou te mostrar o poder da palavra. Abra a tua boca que eu vou lhe mostrar o poder da palavra. Profetiza agora sobre a tua vida. Amém? Quem lembra daquele hino? Rede Popular de Rádio agora na Serra, são 18 horas e 46 minutos. E assim foi com a permissão e pela vontade de Deus, iniciando o nosso ano de 2017, com esta palavra que Deus permitiu que eu e você pudéssemos ouvir, exatamente nesta segunda-feira, 2 de janeiro do ano de 2017, para que possamos ter mais fé, para que possamos crer que nós temos o Deus do impossível e tudo aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Por isso, desde já, agradecemos a todos que emprestaram o teu ouvido, que abriram o teu coração para ouvir esta mensagem, ao qual estamos começando mais um ano na presença e sempre na presença de Deus. A todos vocês, uma excelente tarde ainda, o sol está alto, uma excelente tarde de segunda-feira, e amanhã, se for assim com a permissão de Deus, pela vontade dEle, nós estaremos de volta em nome de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Há uma fonte de poder que nos é